Então, mais uma vez, eu quero dar boas-vindas a todos que aqui estão se conectando conosco, nesse momento tão precioso, tão importante para todos nós, hoje, né? Encontro de casais, que é uma tradição da nossa casa de Guia Celeste. Nós temos o encontro da família e temos o encontro de casais todos os anos. E ao nosso ver, é uma importância muito grande, porque nós precisamos refletir, repensar nossas relações, já que nós somos seres de relação, não é verdade? Então, dito isso, nós queremos, depois nós vamos reforçar esse pedido de que nós mantenhamos os nossos microfones fechados durante a fala da Odileia. Ela hoje é a nossa palestrante, né, a nossa convidada, e aqueles também a janelinha, para que não venhamos chamar a atenção ou dispersar a nossa atenção, né, durante a reflexão que ela trará para nós. Nós, antes de começarmos, vamos pedir à nossa irmã Rosane que faça uma leitura de preparo, depois faremos a prece. Ok, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Mensagem espírita sobre o casamento. Ainda que o espiritismo não tenha rituais para o casamento, a união natural entre dois seres é vista de maneira positiva pelo espiritismo. Como fica evidente nessa mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier e publicada no livro Vida e Sexo. O casamento, ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual, um ser humano se entrega a outro ser humano e, por isso mesmo, não deve haver qualquer desconsideração entre si. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução, por vezes muito difícil, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Na Terra do futuro, ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio, e por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam no próprio estágio da encarnação dessas uniões ideais em que se julguem psiquicamente uma à outra, sem necessidade da permuta sexual, mais profundamente considerada a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta, arraigados a débitos escabrosos, perante a lei de causa e efeito, e inclinadas que ainda são ao desequilíbrio ou abuso, exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhes dizem respeito, de modo a que não se façam salteadores impunes na construção do mundo moral. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimentos, vertem para os temas do amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelo beneplácito das leis humanas, o aspecto de ligações francamente expiatórias com base no sofrimento purificador. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existe no mundo conjugações afetivas, sejam elas as quais forem,
sem raízes nos princípios kármicos nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. E aí fica a mensagem de Chico Xavier para a nossa reflexão. Obrigado pela oportunidade e boa tarde. Nós agradecemos a nossa irmã Rosane, né, pela participação, colaboração, e convidamos a todos para a nossa prece nesse instante. Vamos buscar para a nossa mente a figura do Divino Mestre Jesus. Ó Mestre querido, volvemos agora o nosso olhar para o teu coração generoso e pedir as bênçãos para esse nosso encontro, esse nosso momento de reflexão de relações humanas. Ó Jesus querido, queremos aproveitar, então, inicialmente, agradecendo a oportunidade e o carinho, o acolhimento, os ensinamentos da doutrina espírita, que nos traz tantas reflexões importantes sobre o tema. Jesus querido, sabemos que a doutrina nos ensina, nos auxilia no entendimento de, às vezes, posições, num determinado momento, somos filhos, filhas, depois esposos e esposas, mais à frente filhos, de repente nos percebemos avós e avós, netos, com o objetivo sagrado de trabalhar as potências da alma nessa questão do relacionamento, potencializando também o amor, nos ensinando a importância de amar, de perdoar, de querer bem, de nos entendermos também como irmãos. E que esse amor, ele pode ir muito além das fronteiras que nós, ainda míopes, enxergamos. Se nós aprendermos a perdoar, muitas vezes precisamos de sermos altruístas, trabalhar em nós a questão do egoísmo, da vaidade, da intolerância. Por isso, Jesus, entendemos que essa oportunidade é valiosa para o espírito. E essa doutrina de amor vem nos trazer esses ensinamentos. E hoje estamos aqui para também, mais uma vez, alargar esse entendimento. Pedimos, então, a bênção para cada um que aqui se encontra, para todos, enfim, aqueles outros que estarão conosco, ou que também farão uso dessa palestra, desse momento. Que todos os lares sejam abençoados nesse instante, não só os nossos, mas aqueles em especial que se encontram em conflitos, necessitando do teu olhar misericordioso. Ó Jesus, irmão maior. Pedimos as bênçãos agora para a nossa irmã Dileia, que fará uso da palavra, para que, intuída, ela possa fazer chegar até o nosso coração aquilo de que nós mais precisamos ouvir. Que nos auxilie também, Jesus, a colocar em prática aquilo que nós aqui formos aprender. Assim, nos sentindo acolhidos, abençoados, pedimos a permissão para darmos iniciado a nossa reflexão, o nosso encontro de casais dessa tarde de domingo. E que assim seja, graças a Deus.
nós, então, agora, né, vamos dar início à fala para a nossa irmã, mas antes vamos lembrar que ela tem até 18 horas para fazer uso da palavra. Depois daremos a oportunidade aos nossos irmãos, aos nossos amigos que nos assistem, se quiserem fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida com ela, ela estará aqui, né, para nos auxiliar mais um pouquinho, mais uma vez. E depois nós teremos apenas uma mensagem o agradecimento e a prece. Então, fica assim, né, planejado nosso encontro de hoje. E eu passo agora a palavra para a Odilé e peço àqueles que, mais uma vez, não se esqueçam de fechar o seu microfone e também a sua câmera, tá? Eu vou fazer isso com a minha. Odilé, é com você, minha amiga. Muito obrigada, Silvia. Queridos companheiros, boa tarde. Que o Mestre Jesus nos envolva com muita paz, com muita tranquilidade. Que nesse momento a falange de Maria de Nazaré possa visitar cada lar aqui representado, levando esperança, equilíbrio, tranquilidade, paz para os corações. E também rogamos a nossa querida Joana de Ângeles, que possa nos trazer pacificação, entendimento, para que a gente possa caminhar por essa vida, nas nossas relações, né? Essas relações que temos, cada um aqui, né, presente, tem as suas relações. Então, que esses benfeitores, que Jesus, que Maria, que a nossa querida Joana de Ângeles possa nos amparar e nos fortalecer. E o tema da tarde de hoje, né, que os nossos queridos companheiros nos deram, foi o tema Casais, Companheiros, Amigos para Sempre. Então, de que forma a gente poder vivenciar, né, casais, companheiros e amigos para sempre? E antes de entrarmos diretamente ao tema, nós precisamos pontuar algumas coisas que são fundamentais para que a gente possa entender os relacionamentos. Algo que é fundamental termos sempre em mente é que somos espíritos imortais. Então, essa visão, quando nós estamos na casa espírita, fica claro, né? Nós somos espíritos, mas o que você faz com essa informação dentro de casa, no supermercado, na tua vida de relação? Então, nós precisamos ter esse ponto muito claro em nossa mente, que somos espíritos imortais, que a vida não começou no berço, né? Que já trazemos uma história. E para reencarnar, nós temos um planejamento reencarnatório. Então, somos espíritos imortais e temos um objetivo. Para que a gente reencarna? A gente reencarna para se aperfeiçoar, para melhorar. Então, como espírito imortal, trazemos uma história de vida, de outras encarnações, de outras relações, reencarnamos com planejamento reencarnatório, e aqui estamos encarnados para mudar, para melhorar, para sermos diferentes moralmente. Precisamos sempre estar pensando nisso, que a gente reencarnou para melhorar moralmente, né? Estar mais calmo, mais tranquilo, mais pacífico, perdoar, estar mais equilibrado. Para isso que a gente reencarnou, para melhorar. E para que isso ocorra, o que é um instrumento da lei divina? A lei de sociedade. A gente precisa estar junto com o outro, para que nessas relações, né, que nós vamos tendo um com o outro, nós podemos, então, exercitar e desenvolver as nossas potencialidades enquanto espírito imortal. Entender? Então, essa necessidade que está. Então, as nossas relações, nós não podemos esquecer esse ponto, né? Somos espíritos imortais, reencarnamos para melhorar, para nos aperfeiçoarmos, temos a lei de sociedade que nos traz que junto nós vamos progredir de forma mais rápida e melhor, e algo também bastante importante, que, em verdade, o único parentesco real é que somos todos irmãos, não é isso? Somos todos irmãos. Então, somos criados por Deus, e em função de sermos criados por um único Pai, que é Deus,
somos todos irmãos. E, de acordo com as reencarnações, nós vamos mudando de posição enquanto grau de parentesco para que a gente possa se aperfeiçoar. Mas, em verdade, somos todos irmãos, né? Então, o objetivo de ser um dia a família universal. Amar o outro não é porque o outro é o marido, é a esposa, é o filho, é a tia, não. Mas amar porque o outro é nosso irmão, que temos um único Pai. Quando o Mestre Jesus que nos traz essa informação, né? Quando naquele momento em que ele traz para nós a oração do Pai Nosso, ele começa dizendo, né? Pai nosso, então Pai de todo mundo, então somos todos irmãos. Agora, vamos tendo as nossas relações e o grau de parentesco de acordo com a necessidade do nosso planejamento reencarnatório, tendo como objetivo a família universal. E nós vemos que isso é tão importante que lá na pergunta 695 de O Livro dos Espíritos, os benfeitores trazem para Kardec que o casamento, a união das duas criaturas, formando ali o núcleo familiar, isto é um progresso na marcha da humanidade. Porque lá nos primórdios, quando nós éramos aqueles espíritos, né, primitivos, na época das cavernas e logo depois, as pessoas ali estavam juntas apenas para procriar. E nós fomos desenvolvendo no caminhar da história, então os guias espirituais trazem para Kardec, na pergunta 695 de O Livro dos Espíritos, que o casamento, né, essa união de duas criaturas, nesse objetivo de formar uma família, é um progresso para a humanidade. Então, estarmos juntos com o outro. E também, se a gente olhar o passado, antigamente tínhamos aqueles casamentos, eram casamentos arranjados. As pessoas se juntavam para montar o reino, né? As princesas casavam com os príncipes, onde os pais ali faziam os casamentos para que juntassem renda, para que não perdessem aquele principado, aquelas questões. E nós fomos evoluindo e hoje já percebemos, né, que a maior parte, não na totalidade, mas a maior parte das relações são mantidas através do afeto, das criaturas quererem estar realmente junto com as outras. Então, nós vamos agora no livro SOS Família, pela psicografia de Divaldo, pelo espírito da Joana de Ângeles. Tem uma mensagem chamada Responsabilidade do Matrimônio. E olha o que Joana nos diz. O matrimônio, em linhas gerais, é uma experiência de reequilíbrio das almas. Então estarmos juntos, companheiros, né, com aquela outra criatura, aquele irmão, aquela irmã que ali está nesta caminhada evolutiva, como Joana fala, é uma experiência de reequilíbrio para as almas. Porque não é fácil uma situação daquele casal ali que estão juntos, vivenciando, porque são pessoas como espíritos imortais que são, com uma história diferente, tiveram uma educação diferenciada. Então, cada um tem o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, foi criado de uma determinada forma, e depois, quando se juntam para dar origem a uma nova família, tem as dificuldades que são naturais. Por isso que a benfeitora traz o matrimônio, em linhas gerais, é uma experiência de reequilíbrio das criaturas. Estão juntos para se reequilibrar. E muitas vezes, se aquele reequilíbrio não dá certo por alguma situação, né, que vai além das possibilidades, se as criaturas chegam a se separar, a se divorciar, como o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, vai nos trazer a situação do divórcio, quando Kardec traz que, em verdade, é separar aquilo que já está separado, apenas oficializar. A gente pode separar, mas não precisa virar inimigo do outro. Que nós reencarnamos, lembra qual é o objetivo? A família universal. A gente amar todas as pessoas, né? O Mestre Jesus nos diz para a gente perdoar. Então, é caminhar, o objetivo é o amor. Então, mesmo que tenha separado alguma coisa, não significa que se virou inimigo.
Podemos ser amigos, podemos estar juntos em algumas situações, há para ser amigo, pelo menos respeitar. Porque, como a benfeitora traz, o matrimônio, então, geralmente é uma experiência de reequilíbrio das almas. Então, a gente está ali para se reequilibrar. Depois ela traz. Não poucas vezes, né, os casais mal preparados para o consórcio matrimonial, né, para o casamento, para estarem juntos, dele esperam tudo, guindados ao paraíso da fantasia, esquecidos de que esse é um sério compromisso. E todo compromisso exige responsabilidade recíproca. Então, Joana está trazendo para nós que existe muita fantasia com relação aos casamentos, à união das pessoas, né? As criaturas ficam com aquela visão ainda romantizada, tem aquela propaganda de margarina, que é aquela família linda, que de manhã todo mundo acorda com um bom humor fantástico, que as pessoas ali estão. Pode ser assim? Pode, mas vai ter dia que às vezes não acontece de ser assim. Então, Joana traz que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para aquele casamento. Para ser, lembra do título do nosso encontro hoje? Casais companheiros. E para ser companheiro, não é companheiro só na alegria, né? É companheiro na dificuldade. Sermos amigos, amigos não é só no momento feliz da festa, mas amigo a gente vê é no momento do desassossego, do desequilíbrio e da dor. Então, por isso que o casal ali, né? A família tem que estar estruturada com bases fortes. Mas a benfeitora Joana de Ângeles diz que muitas vezes a gente é envolvido na fantasia que acha daquela situação e não vê que compromisso sério é esse de se estar junto com o outro, que exige muitas responsabilidades. Naqueles contos de fada, né, antigos, terminava sempre assim, e foram felizes para sempre. E o povo acredita, né? Dá para ser feliz para sempre, tudo lindinho? Não é. O plano é de provas e expiações, tem dificuldade. São irmãos que se juntam, que foram criados de forma diferente, que pensa diferente. E não é porque o casal está ali, né, juntos que tem que pensar igual, não é isso. Precisam ter objetivos comuns, mas cada um pensar a sua forma, a sua maneira. Ao se pensar diferente, pode-se ter o respeito em função disso. Outra fantasia que é feita em relação aos casamentos é ser alma gêmea, como se cada um fosse a metade do outro, né? A metade da laranja, e não tem nada disso. As criaturas são únicas. Estamos juntos, como a benfeitora falou, para reequilíbrio das almas. Então, não tem alma gêmea no sentido de um, né, ser a metade do outro. Não, somos individualidades. Então, isso não tem em relação a essa fantasia de sermos a metade do outro. Não, somos cada um, tem a sua individualidade, o seu jeito de ser, a sua maneira de ser. Natural que, quando se relaciona, conforme vai passando o tempo, as criaturas vão mudando, vão, né, mudando seus hábitos também, porque estão ali junto com aquela outra pessoa que se escolheu nessa caminhada da vida. Outra coisa que Joana de Ângeles vem trazer para nós, né, nesta situação das fantasias que a gente tem, quando as pessoas casam, elas ficam achando que nunca vão ter problema, que vai ser tudo lindo. Ou mesmo naquele período que antecede o relacionamento, de um compromisso mais sério, que ali estão se conhecendo, elas acham, em verdade, que o outro vai mudar. Né? Depois que a gente casar, a pessoa muda. E cada um só muda se deseja mudar. Cada um a seu tempo. Ninguém muda o outro. Então, a gente conhecer a criatura e falar, realmente, com esta criatura dá para ficar, não é? Tem defeitos? Tem. Tem qualidades? Tem. Não é achar que o outro é perfeitinho, porque tem alguém perfeitinho? O único perfeito que teve na Terra foi o Mestre Jesus. Todos nós temos defeito, nós e a outra pessoa também.
Então, não ficar numa ilusão, numa fantasia, mas essa pessoa é perfeita. É, né? Ou tem defeito? Então, temos que ver qual é o defeito. Dá para eu conviver? Dá para eu administrar? Ou depois vai, né? Via o defeito da criatura, aí depois aquilo vira uma briga, uma grande discussão, porque é que o outro mude. E cada um muda a seu tempo, pela sua vontade, né? O grande objetivo é esse, que nós possamos mudar, mas mudar de verdade. Primeiro se conhecendo, para saber quais são as nossas dificuldades, as nossas viciações, e a partir daí nós irmos mudando. E quando Joana, então, traz isso para nós, né, que os casamentos têm essas fantasias, mas que, em verdade, as relações estão para reequilibrar a alma, né, para que possamos reequilibrar e aprender. No livro, tem um livro chamado Estudando a Mediunidade. E nesse livro, um livro de Martins Peralva. E Martins Peralva vai trazer para nós, no capítulo 10, com o título Espiritismo e Lar, e Martins Peralva dá 5 tipos de casamento. Olha bem, né? Então, Martins Peralva traz para nós que na Terra nós temos mais ou menos 5 tipos de casamento. Então, vamos ver. O primeiro deles, ele chama dos casamentos acidentais, né? Aqueles relacionamentos. Então, o casal estão juntos, mas por acidente. Então, ele chama dos casamentos acidentais. E ele diz assim: são casamentos que não foram programados no mundo espiritual. Lembra que eu falei no início que somos espíritos imortais? Reencarnamos, então, para aprender, para modificar, e há um planejamento reencarnatório. Então, esses casamentos acidentais não foram programados no plano espiritual. E ele traz, obedecem apenas à afeição física, sem raízes na afetividade sincera, e é muito comum na Terra. Então, aquelas pessoas têm uma atração física, e aí se juntam, às vezes mal acabaram de se conhecer, e ficam juntos ali somente por aquela atração física. E não havia uma programação, porque as pessoas às vezes têm uma ansiedade, né? Que é logo estar junto, parece que quase como um medo que aquele relacionamento não consiga enfrentar o tempo. Então, aquele momento de conhecimento, né, é bom ter para que a gente possa ver qual é o defeito do outro. E o outro também vê qual é o nosso defeito, os nossos defeitos, para ver se dá para prosseguir. E um grande exemplo do caso de casamentos acidentais, vocês vão ver lá no livro Os Mensageiros, no capítulo 7. Né? Nesse livro, pela psicografia de Chico Xavier, André Luiz vai trazer para nós o caso de Otávio. Otávio era um companheiro que, na programação dele, ele ia vir a ser médium, ele tinha que montar, né, uma obra grande que ele tinha que fazer. Essa era a programação de Otávio. Otávio reencarna, muda toda a programação, se envolve com uma pessoa, com uma outra mulher. E é muito interessante que lá no livro Os Mensageiros, André coloca assim: a esposa era uma criatura muito inferior, né, do qual Otávio não conhecia, foi um relacionamento muito rápido, ela engravida, e o filho, André traz, é uma entidade monstruosa, era um irmão muito difícil que reencarna agora como filho do Otávio. Não havia uma programação para aquela situação. Tudo feito, né, de uma maneira desesperada, e apenas havia atração física, não havia o amor, o vínculo do amor. Então, Martins Peralva trata como os casamentos acidentais, que ele também diz que é muito comum na Terra. O segundo tipo de casamento que ele traz são os provacionais. Eu estou imaginando aqui, eu estou falando dos tipos de casamento, vocês estão pensando, né? Onde de vocês se encaixam, né? A gente acaba indo vendo, mas olha para a gente poder entender que tudo isso a gente pode ir transformando como companheiro, como amigos, de acordo também com a nossa postura e o nosso entendimento, entendeu? A doutrina espírita vai nos trazer as informações para que a gente possa modificar as nossas relações.
Nós não só identificar, né, o tipo de relacionamento, de casamento que a gente tem, mas mudar, tornar isso melhor. E aí, Martins Peralva traz os casamentos provacionais. Ele diz: são uniões entre almas comprometidas que estão juntas para pacificarem as consciências ante erros graves no passado, desenvolverem os valores da paciência, tolerância e da resignação. É o tipo de casamento mais comum existente na Terra. Já tem um planejamento reencarnatório. Para quê? Para que as criaturas possam desenvolver paciência, tolerância e resignação. E, através disso, que ali estão, né, aquelas criaturas, em função de algum problema do passado, se reajustarem, se tornarem companheiros e amigos, mesmo diante das dificuldades. Né? Poder fazer essa transformação através do respeito mútuo, da compreensão, e se tornando assim. Um exemplo disso, lá no livro Missionários da Luz, nós vamos ver o caso de Adelino e Raquel, né? Que vocês vão ver a reencarnação de Segismundo, que numa encarnação anterior, Adelino, Raquel e Segismundo já haviam se encontrado, a Raquel havia traído Adelino e Segismundo deu um tiro em Adelino e Adelino desencarnou. O tempo passa, uma nova reencarnação, agora está Raquel e Adelino juntos, né, por problemas do passado, da traição que houve dela ali, e não vão receber Segismundo, que foi aquele que matou Adelino no passado, agora como filho. Para quê? Para que aqueles três pudessem virarem amigos, companheiros, terem paciência, tolerância, se perdoarem para continuarem a caminhada. Não é? O futuro, né? Nós nos amarmos, amar ao outro como a si mesmo, então nós vemos aí um tipo de relacionamento de Adelino e Raquel provacional, né? Era uma prova, uma situação do qual precisavam passar, por isso que Martins Peralva diz que é muito comum na Terra. Outro tipo que Martins Peralva traz são os relacionamentos sacrificiais. E olha a explicação que ele dá. São aqueles casamentos, aquelas relações que se caracterizam por uma grande diferença evolutiva entre os cônjuges. Um espírito de mais alta envergadura que aceita o casamento com o outro menos adiantado, para ajudá-lo no seu progresso espiritual. Olha bem. Né? Então, um é muito mais elevado do que o outro moralmente, mas aceita aquele casamento para, né, aquele relacionamento para que possa auxiliar. Um exemplo, no livro Nosso Lar, a mãe de André Luiz. A mãe de André Luiz é um espírito muito elevado, né? Está no plano espiritual ela, o marido desencarnado, ela já está em planos superiores, em função da sua elevação moral, o marido está numa situação muito complicada no umbral, e tem um momento que a mãe de André Luiz fala para ele que ela vai reencarnar, né, num planejamento que ela solicitou, e ela novamente vai ser a esposa do marido dela, o marido também vai reencarnar, e ela vai receber as amantes do marido como filhas dela, para que pudesse ajustar, né, auxiliar tanto o marido quanto aqueles irmãos. Então, é um chamado casamento sacrificial, onde aquele que é muito mais elevado vem para ajudar outros irmãos que ali vai receber. Um outro tipo, né? O terceiro tipo que o outro é o terceiro, não. Esse já vai. O quarto tipo de casamento são os casamentos afins que Martins Peralva fala. E ele diz assim: os casamentos afins são formados por parceiros, né, simpáticos, afins
onde há uma verdadeira afeição da alma. Então, é aquele casamento ali que os dois, né, não se entendem, parecem irmãos mesmo, né? Aquilo está ali junto. E ele diz, geralmente, eles sobrevivem à morte do corpo e mantêm-se em diversas reencarnações. E é pouco comum na Terra, quase não há na Terra. Então, são aqueles irmãos que já conquistaram aquela afinidade, sabe, companheiros? E geralmente estão juntos para fundar alguma instituição, para pegar crianças para adotar. Então, são irmãos ali que têm uma afinidade, e isso perdura até por várias reencarnações. E o último tipo que Martins Peralva traz seria os transcendentais, que também é muito pouco comum. E ele diz, são casamentos afins entre almas nobres, que juntas vão se dedicar às obras de grande valor para a humanidade. Então, estão juntos com um grande objetivo, quase que uma missão daqueles dois. E um exemplo que a gente traz é a Ellen e o Alfred Free, que são dois companheiros, né, que são cientistas, vieram juntos, e sabe essas tiras que a gente tem para verificar a glicose do sangue, né? Aqueles testes de gravidez foram todos inventados por esse casal. E nós lembramos também de Allan Kardec e Amélie Boudet, que é a sua esposa, né? Almas transcendentais na grande missão de trazer aí o Consolador prometido. E quanto Amélie Boudet ajudou Kardec a poder trazer a codificação, sustentando, amparando e fortalecendo a ele, né? Então, para a gente ver. Então, são esses tipos de casamentos, são os mais comuns que nós vamos ter, esses tipos, como Martins Peralva trouxe para nós, que vocês podem ver lá no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, no capítulo 10. Voltando ao livro SOS Família, Joana de Antes ela vai dar para nós alguns sinais de alarme que podem informar que está tendo alguma dificuldade naquele relacionamento, naquele casamento. Porque se nós queremos, né, casais companheiros, amigos para sempre, claro que tem dificuldade, claro que a gente passa por situações difíceis, mas se tivermos afinco, verificarmos situações que possam estar acontecendo, mudar aquela situação e não desistir logo, né? Às vezes a pessoa tem uma briga, alguma coisa, quer desistir logo daquele relacionamento, então a gente precisa ter pé no chão. Então, Joana vem trazer, ela diz assim, há alguns sinais de alarme que podem informar a situação de dificuldade antes de agravar aí a união conjugal. Então, são pequenos sinais na relação do casal que pode estar acontecendo, né? Que são sinais para que a gente possa ali modificar, transformar, para sermos verdadeiramente amigos e companheiros de jornada. Aí ela vem trazer alguns sinais. Um deles é assim, silêncios injustificáveis. Então, quando as pessoas estão junto, o casal está junto, e fica aquele silêncio, não se conversa, não tem assunto para conversar. É um sinal de alerta. Por que a gente não tem assunto com o outro? Tem dificuldade de falar? Né? E a gente precisa falar. É a única maneira que a gente tem de dizer o que passa no nosso coração, saber do que está passando no coração do outro, falar. Então, quando num relacionamento começa, como ela diz aqui, né, silêncios injustificáveis, que ficam horas e horas sem falar. Natural que é momento de silêncio, de tranquilidade, né, que as pessoas não é para falando toda hora também, mas que ela chama de silêncios injustificáveis, não se tem assunto com o outro. Então, é momento de rever e começar novamente, voltar ao diálogo, a conversa. E não precisa ser só... Porque a gente tem casal que só conversam com o problema. A gente precisa de conversar de tantas coisas, né? O que viu na televisão, o que trouxe... E conversas boas, companheiros, né? Trazer o bom humor, a brincadeira. Não é só aquela coisa, aquela seriedade, carcisudo, não é isso. Trazer uma leveza para a relação. Mas cuidados com os silêncios injustificáveis. É um ponto dizendo, né? É um sinal de alerta, como Joana traz. Depois ela prossegue dizendo, tédio inexplicável
ante a presença do companheiro ou da companheira. Sabe, aquele tédio, a pessoa não tem vontade de voltar para casa. Às vezes a pessoa está no trabalho, quando vai voltando para casa, já não tem vontade de retornar. É um tédio, acha que aquilo ali não tem graça nenhuma. Isso é um sinal de alerta. O que está acontecendo nessa relação? O que a gente precisa fazer, né, para modificar, para reaproximar esse casal? Às vezes a conversa franca, dali estarem juntos, tentar fazer alguma coisa, né? Porque ela diz o cuidado é um tédio inexplicável ante a presença do companheiro ou da companheira, né? E essa coisa de não se ter vontade de voltar para casa. Outro sinal de alerta que Joana de Ângeles nos diz: ira disfarçada. Olha bem, quando o marido ou a mulher emite uma opinião. Então, um ou outro dá uma opinião, aí, né, a outra pessoa, esposa, tem uma ira, uma raiva disfarçada. Às vezes faz uma cara de pouco caso, às vezes o outro fala, já responde num tom, né, mais agressivo, mas não é uma coisa clara, mas uma raiva. O que está sendo aí? E a gente, né, estudando a doutrina, sabemos das influências espirituais. Que quando você casa, você não casa só com o outro, você casa com a família do outro, não é? E casa com os obsessores do outro, vem todo mundo. Então, a gente precisa ter esse olhar. Lembrando o Livro dos Espíritos, na 459, somos mais influenciados pelos espíritos do que a gente possa imaginar, e de ordinário são eles que se dirigem. Então, quando você está com uma raiva do outro, né, essa ira disfarçada, quanta influência espiritual às vezes vem, né? Na tua cabeça aquele pensamento, vai, briga mesmo, ele está pensando, está falando com quem? Ou ela está pensando, e aí aquilo, então a gente tem que ficar atento, vigiar, pode ter alguma influência espiritual aí? Pode, sai disso, precisamos ser companheiros e amigos, estamos juntos para melhorar, estamos juntos para progredir, para reequilibrar. Prossegue Joana. Saturação dos temas habituais, fugindo para intermináveis leituras de jornais ou inacabáveis novelas de televisão. Não é como esse livro antigo que não tinha ainda internet lá. Então, não tenho que, eu não tenho que conversar. Aí está cada um no celular, olhando as redes sociais, conversando com o outro. E as pessoas não conversam. Estamos vivendo um momento, né, de quase que as criaturas ficam ali, solitárias uma junto com a outra. Dificuldade de relacionamento, de falar. Mas agora só conseguem falar pelas redes sociais, pelo computador, mandando, né, os apps da vida, mas e a conversa? Por quê? Tem uma saturação do tema, não tem mais o que falar. Quando a gente precisa, né, cada um ter as suas possibilidades, as suas atividades, está trazendo coisas do dia a dia, e como nós falamos, conversar com o casal não é só conversar de problema, que não tem dinheiro para pagar a luz, que tem dificuldade, que tem que comprar aquilo, aquilo outro, não. Mas é poder perguntar, né, como é que você está? Está tudo bem? Olha, eu estive com fulano, conversar, trazer assuntos bons, otimista para dentro de casa. Nós temos o poder de mudar a vibração da nossa casa, né? De acordo com o nosso posicionamento, o nosso pensamento, com as conversas, com o que estamos vendo na televisão. É algo importante, programa de televisão, essas coisas, né? Então, cuidado. Quantos casais estão envolvidos em grande dificuldade em função de internet? Às vezes tem um casamento aparente, mas tem um amante, a amante através das redes sociais, através dos encontros virtuais. Então, que situação é essa? Somos responsáveis por tudo. Nada foge à lei divina, né? A responsabilidade. Ah, mas eu só tenho um relacionamento com outro ou com outra, é só através da internet. E a traição? O que diz a consciência? O que diria a lei de Deus? Qual é a tua responsabilidade, né? Porque antes de eu trair o outro, em verdade eu traio a mim mesma, porque não assumo aquilo que tenho vontade de fazer. Então, são as dificuldades que acaba tendo.
Joana traz irritabilidade, quanto mais sempre que chega no lar. Então, a pessoa está na rua, está bem, chegou em casa, muda, fica mal-humorado, fica mal-humorada. Por quê? O que está acontecendo? Né? Que tipo de vibração tem dentro dessa casa? É algo para se ver. Mas não vê que a gente sempre acha que a responsabilidade, a culpa é do outro. A gente tem que se perguntar: qual é a parte que me cabe? O que eu preciso fazer para melhorar? O que tem de bom na minha casa, na minha família, no meu marido? Tem problema? Claro, é natural, porque a gente sempre acha que a grama do outro é mais verdinho, né? Ah, porque a família do outro, a mulher do outro, o marido do outro, lá é melhor. Não, tudo tem dificuldade, mas eu transformar aquela casa que tenho ali no melhor. E ela diz: desinteresse pelos problemas do outro. Tem casal que não pergunta: e aí, como é que foi teu dia? Né? Como é que foi no teu trabalho, em casa? Como é que estão as coisas? Como é que você está? Você está feliz? Está tudo bem contigo? Eu tenho percebido você triste. A gente tem que ter interesse pelas coisas do outro, né? Como ela diz aqui, né? As coisas que a pessoa gosta de fazer ou que não gosta. Então, se interessar, conversar, assistir algo junto que possa ser comum àquelas crianças. Isso, companheiros, vai tornando as pessoas, né, amigas. Não só um relacionamento afetivo, mas o relacionamento do amor, da amizade, de sermos companheiros reais, de verdade. Uma relação de companheirismo e de amizade não cai do céu. Ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser cultivada, termos carinho com a relação. Né? Então, a gente precisa trabalhar melhor dessa forma. Outro alerta que Joana fala: falta de intercâmbio de opiniões. Perguntar qual é a opinião do outro sobre determinadas questões. Imagina, o marido chega, quando ele sai de manhã, quando ele chega à tarde, a mulher resolveu pintar uma das paredes da casa de cor de abóbora. Ele chega, né? Puxa, mas você nem perguntou minha opinião, eu não gosto de cor de abóbora, queria vermelho. Chega lá a opinião, faz a parede listrada, né? Abóbora e vermelho, dá um jeito. Então a gente precisa saber qual é a opinião do outro, dividir, mas muitas vezes por orgulho a gente fala: mas eu não quero dar definição da minha vida para o outro. Ué, mas como vai ser companheiro e amigo de verdade se isso não é compartilhado? Quantas situações num casal, no meio familiar, que um desencarna de uma hora para outra e a viúva ou o viúvo não sabe nem a senha do banco, não sabe nem onde estão os documentos, não sabe nada. Então, a gente precisa, né, desse intercâmbio de opiniões, conversar, conhecer quem é aquele que está morando comigo, e eu também para poder falar com a outra pessoa, né? Me colocar. Joana traz como último alerta atritos contínuos, capazes de provocar incêndio em forma de agressão. Um casal que briga constantemente é um sinal de alerta. O que está acontecendo? E quando o casal está brigando, está os companheiros desencarnados da faixa vibratória estão ali junto, para que aquilo, a agressão ocorra, para que as coisas possam desequilibrar. Então, a gente tem sempre que vigiar, não é? E ver referente ao orgulho, a dificuldade, muitas vezes, de perdoar, de não aceitar a maneira como o outro é, de não negociar. Ser companheiro é isso, é poder ouvir e negociar, abrir mão de alguma coisa. Não só uma pessoa que abre mão, o outro precisa abrir mão também. Ah, mas eu não mudo, eu sou assim. Vai sofrer, porque a gente nasceu para mudar, a gente reencarnou para modificar. Então, quando eu digo que eu não mudo, que eu sou assim, eu tenho personalidade forte. No fundo, companheiros, eu tenho orgulho forte, né? De achar que não tem dificuldade. E a gente precisa modificar. Então, esse conhecer firme. E aí nós vamos sendo companheiros do outro, até numa situação, dizer para, né, para outra pessoa: olha, hoje eu não estou muito bem, não acordei muito bem, que já previne a outra pessoa. Porque às vezes a gente também não está bem naquele dia por alguma questão. Então, são situações que, através do diálogo, vão se modificando.
Aí Joana diz agora para nós: antes que as dificuldades abram distância e os espinhos da incompreensão produzam feridas, justo que se assumam atitudes de lealdade, fazendo um exame das ocorrências e tomando providência para sanar esses males, não é? E se perguntar diante da dificuldade familiar, qual é a parte que me cabe? Porque a gente acha sempre que a culpa é do outro, é da outra pessoa. E se perguntar, qual é a parte que me cabe? E nós observamos muitas vezes nos casais, quando um está falando com o outro, já está ouvindo, querendo se defender. Ouvir para compreender o que o outro está dizendo. E, às vezes, se não compreendeu na hora, poder dizer, olha, eu não consegui compreender você, mas eu vou pensar sobre o assunto. Não é? Eu vou pensar, eu ainda não tenho opinião formada, eu vou pensar. Isso é respeito. E vai virando companheirismo. Então, a gente sempre perguntar qual é a parte que me cabe nessa relação. Eu preciso fazer para mudar. E ao falar com outro também, né, não ficar só na reclamação, mas dizer o que se sentiu em relação àquela situação que houve, aquela briga, aquele desacerto, para que a outra pessoa possa saber. Prossegue Joana dizendo: assim, a honestidade lavrada na sensatez, que manda abrir-se o coração para o outro, consegue corrigir as deficiências e reorganizar o panorama afetivo. Então, abrir o coração, né? O diálogo, só se torna casal companheiro e amigo para sempre se falar, se tiver diálogo. Mas não é querer só que o outro te ouça, é ouvir também, se desarmar, ouvir não para querer se defender ou para acusar, porque aí fica trazendo, porque você está reclamando de mim, porque lá em 1960 60 e pouco, né? 1984, aconteceu tal coisa. Aí traz aquele baú de coisa velha para discutir, para brigar. Então, o interesse não é chegar a um acerto, chegar a um equilíbrio, pacificar. Muitas vezes fica numa troca, né, de agressões, de acusações desnecessárias, dificultando o companheirismo e a amizade que pode surgir. Mais à frente, Joana diz assim: é natural que ocorra um desacerto, é natural. Né? É fantasia achar que felizes para sempre, que tudo bonitinho. É natural que haja desacertos. Ao invés, porém, de separação, reajustamento. Calma, pacifica, né? Conversa, tenta melhorar. Então, para a gente poder ali reajustar. Aí ela diz: o cultivo de ideais nobres consegue estreitar os laços de afeto superiores que unem os corações. Então, companheiros, quando ela fala, é natural que haja dificuldade, que haja problema, mas, né, ao invés de separação, reajuste. Vamos ver, vamos conversar, vamos escutar o que a outra pessoa tem para dizer, o que ela está sentindo, né? E sempre se perguntar qual é a parte que me cabe. E de que forma, né, eu tenho ali responsabilidade também naquela situação e ir realmente ajudando. E ela diz que o cultivo de ideais nobres, né, aquele casal ter objetivo de vida, ter planejamento, fazerem coisas juntos. Vamos aprender, vamos fazer caminhada, fazer exercício. Mas eu não gosto de fazer a caminhada, então tu anda de bicicleta enquanto eu caminho, ou até fazer coisas separadas. Não é porque está junto que tem que fazer tudo junto. Às vezes ele quer conversar com os amigos, ela quer conversar com as amigas, é o momento de cada um. Não é porque é casal que virou uma coisa só. Somos espíritos imortais, somos individualidades, né? E podemos ser companheiros de verdade na caminhada evolutiva, sermos amigos para sempre, amigos sinceros. Então, quando um casamento termina, a gente data vão se tornar amigos aí para a eternidade. E a gente pode começar, né? Se não dá para ser tão amigo, mas pelo menos ter o respeito.
E agora que a gente viu, né, Joana trazendo esses sinais de alertas, as dificuldades, o que a doutrina espírita traz que nos ajuda a transformar as relações, como nós vimos, e sermos casais companheiros e amigos? Qual é a ferramenta maravilhosa que a doutrina vai nos mostrar, que o Mestre Jesus nos mostrou para que a gente possa fazer? E transformar, né, as relações nesse companheirismo verdadeiro. E aqui nesse livro SOS Família, Joana de Ângeles tem uma página chamada Jesus Contigo, e ela diz: dedica uma das 7 noites da semana no culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar na tua casa. Então, para os problemas relacionados com os casais, com a família, com os filhos, né? Às vezes com aqueles que moram, qualquer um que possa morar na nossa casa, o culto do Evangelho no lar. E por que a doutrina traz? Porque foi Jesus que implantou o primeiro culto no lar na Terra, foi na casa de Pedro, onde Jesus reunia todos os dias as pessoas ali para estudarem as leis divinas, e naquele momento todos eram tratados. Então, o culto do Evangelho no lar é uma forma, mesmo se nós temos, né, um casamento sacrificial, uma situação provacional, uma situação difícil, através do culto no lar a gente pode ir mudando a sintonia da nossa casa. Ah, mas na minha casa ninguém é espírita, ninguém quer fazer. Faz você só. Você não vai estar só. Vai estar você, teu guia espiritual e o guia, o anjo guardião de todos da casa. Vai tipo, devagar, com calma, mas implanta o culto do Evangelho no lar. E isso vai modificar. E olha o que Joana diz. Quando uma família ora em casa, né, quando você faz o culto no lar em casa, reunido nas blandices do Evangelho, na meiguice, né, do Evangelho, toda a rua, olha bem, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. E se você mora em condomínio, em edifício, olha o que Joana fala. Se alguém, num edifício de apartamentos, alça os céus, a prece em comunhão em família, todo o edifício se beneficia. Gente, olha o poder do culto do Evangelho no lar, que a gente precisa ter, companheiros, né? Para nos ajudar, para que aquela família possa ir diminuindo as dificuldades, que aquilo possa ser sanado e se tornar companheiros de verdade. Numa outra página, nesse mesmo livro, SOS Família, na página chamada Estudo Evangélico no Lar, Joana traz o que o culto do Evangelho no lar trata, o que ele vai ajudar como tratamento, como antídoto para a melhora, para a cura. Olha o que ela diz, né? Então, o culto do Evangelho vai tratar dramas que surgem na família, incompreensões que se agravam, pessoas em perigo, enfermidades em fixação, problema. Então, conforme a pessoa vai fazendo o culto no lar, aquilo vai aliviando. Mas não é fazer uma vez e parar, que a pessoa faz uma, 2 vezes e para. Não é isso. É ter responsabilidade, né? Faz uma vez por semana. E se verificar, né, que as coisas estão difíceis, faz 2, 3 vezes, 4 vezes por semana. Faz o culto todos os dias, né? O remédio é adequado à quantidade, a doenças, dificuldades. Então, nós podemos ter o culto no lar todos os dias se forem necessários, né? É bom termos a presença dos benfeitores em nossa casa. E ela prossegue. Olha o que vai tratar. Cerco obsessivo, né? Então, aquelas influências obsessivas, angústias em crises no caminho do suicídio, inquietações de várias ordens em painéis de agressividade ou loucura, recebem no culto do Evangelho no lar o indispensável antídoto, com as consequentes reservas de esclarecimento e coragem, para finalizar perturbações, predispor a paz e ajudar nos embates todos quantos aspirem à renovação, o entusiasmo e a liberdade. Observe
Então, para sermos casais companheiros, amigos para sempre, precisamos fazer a nossa parte, né? E fazermos o culto do Evangelho no lar, para mudar a faixa vibratória de nossa casa, né? Mudarmos também a forma de a gente tratar a outra pessoa, com delicadeza, com otimismo, com educação, com sorriso, trazendo coisas boas, evitar as reclamações e as queixas, né? Trazer as coisas boas que são necessárias e a implantação do culto em nossa casa, para mudarmos a atmosfera vibracional e, como Joana de Ângeles, ser antídoto para as dificuldades que há em sermos amigos e companheiros aqui, né? E a benfeitora finaliza, e aí finalizamos a nossa... Diz assim: a noite da oração em família, do estudo cristão no lar, é a festiva oportunidade de conviver algumas horas com os espíritos da luz, que virão ajudar-te nas provações purificadoras, em nome daquele que é o benfeitor vigilante e amigo de todos nós, que é o Mestre Jesus, que implantou o culto na casa de Pedro. Então, companheiros, né, para que a gente não fique, se passamos por alguma dificuldade nas nossas relações, em família, termos sempre a confiança em Deus, o pedido ao Jesus, implantarmos o culto no lar na nossa casa, mas fazermos a nossa parte com alegria, com confiança, com esperança, e tornarmos verdadeiramente companheiros e amigos dos nossos irmãos que estão junto conosco no nosso lar, não é por acaso, né? E na certeza que um dia nós seremos a grande família universal. Então, nós encerramos aqui a nossa parte referente ao tema da noite de hoje. Oi, Zilda. Oi. Então, nossa, nos emocionou, hein? Quanta coisa, quanta reflexão, quanto aprendizado. Amigos, agora é o momento. Aqueles que quiserem pedir mais alguma explicação, fazer alguma colocação, o momento é esse, porque ela nos trouxe bastante elementos para reflexão, né? Bastante item. Quem é o primeiro? Acho que ela falou tudo, né? Eu falei a pergunta se ninguém fizer. Então, o Joel vai fazer. Então, pode fazer, Ninguém Joel. fez, calma, espera. Tá bom. Ninguém. Odileia, né? É. Odileia, uma dúvida. A gente escuta muito aí essas coisas de casais, né? Sobre casais. E alguns, né, dizem que na hora que a mulher ou o homem acende um pouco, fica um pouco mais agressivo, né? Ou perde o controle. Oi, Zilda, para mim travou. Poderia repetir? Vê se está falando. Estão me ouvindo? Estou. Tá? Estou sim. Ok. Estou. Então, é bom como se botasse um gole de água na boca e, quietinho. Por outro lado, eu tenho ouvido também que o homem e a mulher, além de outras coisas, um aprende com o outro para poder crescer. Então, eu entendi que um aprende com o outro. Na hora que um tiver que educar o outro, chamar a atenção, deve ser na hora, deve ser. Aí eu pergunto para você, como é que fica essas duas ideias? Uma hora tem que botar água na boca, e na outra diz que um aprende com o outro. Como é que a gente acha aí a equação para isso, por favor? O equilíbrio, né? Primeiro, tá lembrando sem som, que... Você está sem som. Você está sem som. Para mim aqui está com som. Não estão conseguindo me ouvir? Está com som. É só a Zilda. Está com som, eu estou te escutando. Márcia e Cristina falaram que estão me ouvindo. Eu acho que é a conexão da Zilda, né? Zilda, está me ouvindo? Está funcionando. Oi, Zilda, me ouve? Eu acho que eles não estão nos ouvindo.
Mas pode responder, Odileia, que vai ficar gravado, ele vê depois. Ótimo, Cristina, isso mesmo. Então, se a gente, né, respondendo para ele, como é que é isso, né? Então, eu estou agressiva, a orientação é a chamada água da paz que Chico trazia para nós, né? O Chico fala da água da paz. O ideal é que eu me perceba agressiva, eu preciso me acalmar. Né? Eu tenho que fazer esse trabalho também. Não é deixar só para que o outro fique me educando. O ideal é que a gente precisa se educar, você precisa se controlar. Então, se eu sei que eu sou agressivo ou agressiva, já está aí um alerta para mim que eu reencarnei para mudar, para me pacificar. Então, eu preciso me autoeducar para diminuir a agressividade. Agora, vai ter momentos que às vezes a gente não percebe as dificuldades que tem. E aí está aberto para ouvir o outro que veio, né? Nos dar olha, fulano, né? Nos dá um alerta. Você às vezes está tendo esse comportamento. Então, a gente ouvir, acolher aquela informação que a pessoa passou e pensar sobre aquilo. Falar, fulano, eu não me percebo assim, mas eu vou pensar sobre isso. Eu vou verificar como estou para poder ver. Então, é uma junção. Agora, a gente sempre tem que lembrar que precisa autoeducação, se conhecer, perceber as nossas viciações e mudar. Para isso que a gente reencarnou. E caso a outra pessoa venha, né, nos avisar, nos alertar, acolher aquilo que o outro falou. Porque às vezes a gente faz, é agressivo, né, no caso da agressão, e nem percebe que foi agressivo com o outro. A gente está tão desequilibrado que não percebe. Então, acolhe o que o outro falou e pensa sobre aquilo. Vai ser a grande oportunidade da gente mudar. Isso é ser companheiro, né? Isso é ser companheiro. E agora também uma coisa muito importante é quando um se dispõe a auxiliar o outro, que possa ser de uma forma particular, que às vezes as pessoas querem, né, avisar, fazer, ajudar, mas na frente dos outros. E aí fica exposto a vida, o relacionamento daquelas duas pessoas para todo mundo. Que isso possa ser feito, né, de uma forma tranquila e principalmente em particular. Agora, o ideal é que a gente possa mudar, mas nunca que o outro falou. Se o outro falou alguma coisa e você não está percebendo, vá pensar, pensa sobre aquilo. Que quantas vezes a gente faz determinados comportamentos e nem se dá conta, em função aí, né, da caminhada da vida, das dificuldades. Então, aí a gente precisa realmente reequilibrar. Oi, Joel, eu respondi, mas você nem ouviu. Eu acho que eles estão com problema de internet. Cristina, é verdade. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, Odileia? Euzinha, Cris. Então pode fazer, Márcia. Oi, Odileia. Oi, querida. Tudo bem? Tudo. Deixa eu te perguntar. Você, quando foi falando dos sinais, né, que Joana de Ângeles coloca para a gente, e a gente vai, né, imaginando, e quando você falou dos itens do Martins Peralva, aí a gente fica naquela também, que você falou, onde que a gente se encaixa, né? Uma situação, 36 anos de casamento, não é o meu, que o meu já tem 44, tá? 36 anos de casamento, uma crise, um deles, principalmente ela, pode não querer enxergar esse sinal, e um certo dia você recebe uma ligação, que fui eu, que é uma pessoa que eu conheço, que descobre, através dos filhos, que o esposo, que eu também conheço, já estava com outra mulher há 2 anos. E ninguém percebia. Ninguém percebia. Nesse caso, ela poderia, né, enxergar algum desses sinais, mas não queria acreditar. Esses dois, vamos falar a nível de espiritualidade, seriam responsáveis e, por eles trabalharem juntos, a relação foi se desgastando
E a nível espiritual, como é que isso, né, ficaria? Porque foi ficando uma situação muito difícil, não teve volta, né? Não teve, ela não consegue perdoar de jeito nenhum, e pelo que a gente conhecia, realmente a gente não tinha como desconfiar. Entendi, Márcia, entendi. Né? Que situação, não é? Muitas vezes. Agora, Muito. Né? Então, vamos lá. Você trouxe já uma coisa importante. Às vezes, os sinais estão e a pessoa não quer ver. Finge que não vê aquela situação, até porque tem medo de enfrentar. Né? O que a gente fala? E existem situações, as relações precisam ser cultivadas, sabe? Da gente cuidar da mesma forma como a gente cuida das coisas, a gente cuida da planta, a gente cuida. Então, as relações precisam ser cuidadas. A conversa, né? Olha, eu estou observando você dessa forma, o que está acontecendo? Então, são particularidades do qual a gente não sabe, mas, né? A gente só vai falar de uma forma mais teórica aqui, pode já ter tido os sinais e a pessoa, né, não quis perceber, ou se percebeu, não se ligou naquilo, não foi. Isso é um caso. Pode ou não ter acontecido. Pode ter da pessoa também não ter percebido. E aí a outra criatura mudou de ideia e arrumou lá uma outra família, uma outra questão, que também cabe lá da outra criatura. Agora, o que ali se precisa fazer, não é? Por isso que a gente está junto, para esse reequilíbrio que Joana falou. A gente precisa trabalhar o perdão nos nossos corações. Que quando a criatura trai alguém, ela se trai primeiro, antes de trair as outras pessoas, ela se trai primeiro. Por quê? Porque ela não vive aquilo que ela gostaria, ela esconde de todo mundo e ela não acaba nem vivenciando. Agora, ela poder trabalhar no coração dela o perdão. A gente não consegue ser amigo, mas não precisa virar inimigo do outro. Não precisa. Até porque quando você perdoa, você suaviza o teu coração. E quem fez o equívoco fez para a lei divina. E um dia vai ter que ajustar, vai ter que ver, vai ter que reparar. São várias questões particulares daquela criatura. Agora, o principal é a pessoa fica presa na mágoa e nem dá caminhada na vida dela. Muitas vezes pode arrumar outro relacionamento até melhor, viver outras possibilidades, alegria, mas fica preso na mágoa. Então, a gente saber se o Mestre Jesus foi traído por aquele que beijou ele no rosto. Nós não vamos ser traídos? E naquele que nos traiu, naquele momento, estava mais doente do que a gente. Mas tem hora que somos nós que estamos mais doentes do que o outro. Então, é não julgar. Não é? Não julgar. Foi. Respeita a opinião da criatura. Quer seguir outro caminho? Segue. Agora, e eu? Eu vou seguir o meu. Se tem dificuldade de perdoar, pede a Deus força, pede o guia, porque aquilo vale o de um dia para o outro, porque eu imagino a mágoa que tantos anos de relacionamento. Aos pouquinhos e trabalhando, suavizando, que como Joana vem trazendo para nós, né, é fantasia, achar que é tudo lindo para sempre. Não é. E de que forma a gente precisa cuidar das relações, cuidar da gente e do outro, né? As pessoas precisam se cuidar de si e do outro também, mas a gente não pode esquecer da gente. Então, Márcia, ali muitas coisas ficaram, amiga, aí por ver. E o futuro espiritual? Sabemos das reencarnações, né? Talvez para o futuro não voltem marido e mulher, mas voltem irmãos, primos, para que possa ali haver o perdão, juntar de novo, porque o grande, vão trabalhar aquela situação, porque o grande objetivo é a família universal, é amarmos. A gente precisa trabalhar, tirar as mágoas. A mágoa faz mal a gente, é um veneno que eu tomo querendo matar o outro. Então, se o outro errou e ficou triste, fica, mas vai ver a tua vida, tem outras coisas, refaz a tua existência, e às vezes vai encontrar outro relacionamento diferente, melhor, outras possibilidades, mas a criatura ela fica presa ali.
Então, tomara que essa companheira possa se reajustar e respeitar o outro irmão, que fez a escolha dele, né? Sabemos aí a caminhada. E um dia vão se tornar amigos outra vez. Um dia serão companheiros de verdade, ali um com o outro, né? Agora, principal é a gente tirar a dor do nosso coração e perdoar, companheiros, né? A gente estudamos a doutrina espírita, quando o Mestre Jesus diz, né? Perdoa, caminha, seja livre. Quem fez a dificuldade, o equívoco, fez para a lei de Deus. Um dia vai acertar, mas libera o teu coração. Se Jesus foi traído, adivinha se a gente não vai ser, não é? Não foi, não foi. E se a gente também já não traiu? Às vezes, nessa encarnação, a gente não trai mais, mas já pintou o 7 no passado. Nosso passado não é fácil, né? O telhado é de vidro. Então, ir para frente, perdoar, deixa, né? Caminhar e ver possibilidades, né? Para ela ver futuro, novas estruturas, de repente um novo relacionamento, ou se não é um novo relacionamento, cuidar da vida dela e caminhar e entrar aí no processo de perdão para com esse irmão e respeitar, não é? Falei, não consegue ser amigo, mas não precisa virar inimigo, não é? Que vai ter que acertar. Um dia nós vamos caminhar para ser todo mundo família universal, se amar todo mundo aí. Não sei se te respondi, Zilda. Não, tranquilo. Ok. Será que Joel e Zilda agora estão ouvindo? Pode abrir Estamos agora. Eu voltei. Acho que probleminha aqui com o meu computador, que ele apagou geral. Coisas de ferramentas. Mais alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma colocação? Ainda temos tempo. Não? Joel, na hora eu ouvi a tua pergunta, eu respondi. Até a Cristina falou assim: o Odilé está travado, ele vai ver depois. Aí eu respondi lá, Joel. Eu só perguntei porque eu confiei em você. Aí eu Ai, meu... Deixa eu só fazer uma perguntinha. Eu queria... É uma observação minha, uma preocupação também, hoje, sobre a questão do feminicídio. Não sei se porque hoje há muita divulgação, temos essa possibilidade, né, de receber informações, ou se realmente é algo que está acontecendo porque existe uma possibilidade, uma oportunidade dos casais se reajustarem, Odileia? Sim, sempre vai ter reajuste. Né? Caminhamos para esse reajuste. E essa situação tão grave do feminicídio que a gente está vendo, e agora caminhando, está vindo à tona, porque se nós olharmos para o passado sombrio da humanidade, né? Quantas situações ocorriam que não era nem considerado crime, e hoje em dia, nas leis dos homens, já é considerado que sempre foi crime a lei divina, e sempre vai ter reajuste. Aquela criatura que acaba fazendo uma insanidade, né? Um crime, uma situação equivocada, natural que sempre vai ter que se reajustar, né? Natural que um dia vai mudar e vai ver o equívoco, o erro que fez e vai poder reparar diante da lei divina. E aquele que foi... e aquele que foi vítima, né? Que possa trabalhar o perdão dentro de si. Mas que coisa boa que a gente já vê que a lei dos homens já está progredindo, né? Continua progredindo aí para já sinalizar determinadas situações que antes não eram nem ditas, ficavam ali obscuras, ninguém falava. E hoje já estão vindo às claras, já a situação já está melhorando, né? Agora, vem à tona e nos assusta? Claro que nos assusta, mas os reajustes sempre na lei de Deus. Leon Denis, no livro O Problema do Ser do Destino, ele diz assim, nada fica fora da lei de causa e efeito. Nada, né? Por isso que ele tem que ter cuidado com o que a gente faz com o nosso livre-arbítrio, porque teremos que um dia responder, nos reajustarmos com a lei. E para o futuro vamos ser melhores, né? Então ali sempre vai ter um reajuste
daquelas criaturas no futuro, caminhando para um dia se amar de verdade. E sempre lembrando, companheiros, matou, agrediu por amor. É outro sentimento qualquer, nunca é amor. Que amor é equilíbrio, amor, né, é o ápice de todas as qualidades. Amor não mata, amor não prejudica. Aí é outro nome, é apego, desequilíbrio, seja o que for, mas não é amor, porque amor só faz bem. Amor é esse remédio de Deus que nos sustenta, é a vida. Então, é um outro nome, não é amor, né? Mas um dia vai se transformar, que aquilo ali está adoecido, e um dia se transforma em amor de verdade, a ficha cai para aquela pessoa e se transforma. Teu som está ligado, Zilda. Zilda, Novamente. Chegamos ao final, nós temos muito que agradecer à nossa irmã e a todos pela paciência, né? Voltou. Ela foi preocupada com... Nós agora vamos pedir a Cristina, nós queremos deixar uma mensagem, né? Acho que esse é um momento muito especial, a Adileia trouxe, assim, reflexões preciosíssimas, mas vamos agora, através de uma música, também acolher todas essas informações que ela nos trouxe e que isso fica para nós. Vamos já ouvir a mensagem? Uma música? Eu quero falar para você da alegria que vem do meu coração por te ver aqui cantando. Vem, veja através dos olhos meus a alegria e a gratidão por Deus, por te ver assim contente. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe, sim, mas por te amar sinto você perto de mim e o seu coração contente, unindo nossa voz e nosso coração, abraçaremos todos nessa oração. Quero ver você sorrindo. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Jesus abençoando sua vida está, alimentando os seus sonhos mais bonitos, pra te ver feliz e amando.
Jesus nos gestos de paz e perdão. Cante, sinto amor em tudo. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações. Nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações. Nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Voltamos, Gilda. Vamos passar agora a palavra para a Cristina, ela fazer os agradecimentos logo após a prece de encerramento. Por favor, Cristina. Agradecemos a presença de todos, em especial a Odileia, que nos trouxe essa reflexão. Eu e Elias aqui, a gente estava tentando se encaixar num desses casais aí. Porque a gente viu um pouquinho em cada um. Não tem um mix, não? Pra gente saber onde a gente se encaixa? Porque as pessoas assim, bom, é esse? Não, não é esse não. Ah, é aquele? Não, também não é esse não. Então é um desafio, né? Estar juntos é um desafio, né? São cabeças diferentes, vivências diferentes, né? Mas que bom, né, que a gente tem a oportunidade de partilhar, né, o convívio quando a gente forma um lar, forma uma família, né? E assim, do fundo do coração, eu desejo que a família cada vez mais se fortaleça, né? Porque quando a família está doente, a sociedade fica doente, né? E a gente espera que a gente daqui para a caminhada do planeta de regeneração, essa família esteja cada vez mais fortalecida para nos tornarmos uma sociedade melhor, né? Então, que a gente possa ir com essas reflexões que a Odileia trouxe para a gente hoje, né? Buscar, né, esse aprimoramento enquanto seres em construção, né? A busca da perfeição. E se a gente escorregar, né, Odileia, que a gente respire fundo e levante de novo para acertar, né? Porque Deus dá sempre oportunidade a todos nós e a gente tem que se aprimorar nessas oportunidades que a gente vem conquistando aí há longas encarnações aí. Ainda temos muitas, mas que a gente possa aproveitar esse nosso momento, né? Porque hoje essa encarnação é muito importante para nós, porque é a que nós estamos vivendo. Então, que a gente possa colher, né, desse ensinamento que a Odileia trouxe aí para a gente e aplicar no nosso dia a dia, respeitando aqueles nossos companheiros, não só o nosso cônjuge, né, mas aqueles companheiros que partilham a caminhada conosco. E como trouxe a música, né, amigos para sempre, né, que a gente possa cada vez mais estreitar esse laço de amor, amizade e união. Muito obrigada, Odileia, pela reflexão, né? Muito obrigada a todos aqui que estão presentes conosco, né, nessa tarde e noite, e que a gente possa, né, sempre agradecer ao Mestre Jesus por essa bendita oportunidade. Então agora nós vamos nos conectar com a espiritualidade amiga, vamos apacentar nossos corações, serenar nossas mentes e vamos nos ligar ao alto e vamos dizer assim: querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, mentores queridos da Casa de Guia Celeste, mas acima de tudo, Deus de infinito amor, agradecidos estamos por esta bendita oportunidade. Agradecidos estamos pelo dom da vida, pela oportunidade da reencarnação. Estamos aqui, Mestre, buscando o aprimoramento e o aprendizado, mas que tenhamos a consciência que é necessário praticarmos para conquistarmos o tão merecido aperfeiçoamento. Que o teu amor possa envolver a todos nós, que a tua paz esteja em nossos corações. E neste momento, Senhor, te pedimos por todos os lares aqui representados,
por todos os lares da humanidade terrena. Que nesses lares, Senhor, a paz, o amor, a união e o respeito se façam presentes. Que possamos ser trabalhadores deste teu evangelho de amor, de luz e de paz, buscando, Senhor, nos tornarmos criaturas melhores. Que possamos vibrar luz, que possamos vibrar paz. Envolva, Senhor, a humanidade terrena, para que possamos atravessar esses momentos da transformação com equilíbrio e sabedoria. Que possamos, de fato, sermos merecedores do planeta de regeneração. Que a tua misericórdia se faça sobre o planeta Terra, para que possamos, Senhor, colhermos o fruto do amor e da fraternidade. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos essa oportunidade e te pedimos, abençoas a nossa semana, abençoas a nossa vida, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Zilda, a palavra está com você agora. Bom, encerramos, né? Mais uma vez, gratidão para com todos, mais uma vez com a nossa querida amiga Adileia, como sempre, sendo a nossa colaboradora, né, quase todos os anos, ou todos os anos. Deixamos aqui um abraço carinhoso para todos os seus familiares, e eu gostaria, antes de que nossos amigos que aqui estão na telinha pudessem mostrar o rostinho para um print, né? Quem vai fazer isso, Andréia? Pode ser? Oi, eu estou no celular. Você consegue, Cris? Não? Vou tentar fazer o print aqui, peraí. Tá. Eu fui buscar a universitária, peraí. Isso, Roberto. Mostra o rostinho. Nazaré, Diana. Olha, a Nelise vai tirar o print aqui. Quem puder, abre a tela aí, por favor. Ai, tu não fica na cara. Ela está comigo. Foi, você foi. Foi. Fecha aí, resolução. Foi, ela já fez. Foi. Então, beijo para todos. Com Deus, Bom final de domingo. Beijo. Beijo. Obrigada por tudo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Fica com Deus também. Tchau. Tchau. Beijo, querida. Fiquem com Deus. Espero que